No amanhecer desta quarta-feira, rezem comigo o Evangelho de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleópatas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles então responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim renascesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e as Escrituras de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus disse como quem ia para mais longe. Mas eles insistiam com ele para que fosse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, dizendo: partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro:
Não parecia que o nosso coração queimasse dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas. Eles se lembraram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, nesse evangelho é os seguidores de Jesus, né? É a continuação da ressurreição de Jesus. Ontem foi Maria Madalena, que foi até o túmulo, né? E viu e falaram para eles. Nesse momento, eles já estavam de volta, né, para a cidade deles, sem esperança. Eles faltava muita esperança, não tinha esperança, né? A esperança dele era que Jesus fosse o Salvador e tinha morrido. Eles não estavam acreditando que Jesus foi ressuscitado. Aí, nesse momento que Jesus teve que falar da Escritura, que eles veio a reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem aquele cântico, né? Fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor.